Para de esperar por mudanças, crie você mesmo, assim como Martin Luther King Jr. fez. Nascido em 1929 em Atlanta, Geórgia, ele cresceu em um ambiente segregado, onde a discriminação racial era a norma. Desde cedo, King foi exposto às injustiças que os afro-americanos enfrentavam diariamente. Seu pai, também pastor, era um defensor fervoroso dos direitos civis, o que influenciou profundamente o jovem Martin. Martin Luther King Jr. se tornou pastor e uma voz poderosa contra a desigualdade racial. Ele acreditava que a igreja não deveria apenas ser um lugar de adoração, mas também um centro de ação social. Seus sermões eram carregados de mensagens de justiça e igualdade, inspirando muitos a se juntarem à luta pelos direitos civis. Inspirado por Mahatma Gandhi, ele escolheu o protesto pacífico para lutar pelos direitos civis. King estudou profundamente as táticas de resistência não violenta de Gandhi e as adaptou ao contexto americano. Ele acreditava que a não violência era a arma mais poderosa para os oprimidos, uma forma de confrontar a injustiça sem perpetuar o ciclo de ódio e violência. Um dos seus primeiros grandes impactos foi o boicote aos ônibus de Montgomery, em 1955. Esse evento marcou o início de uma série de ações coordenadas que visavam desmantelar a segregação racial nos Estados Unidos. Tudo começou quando Rosa Parks, uma mulher negra corajosa, se recusou a ceder seu lugar no ônibus para um homem branco. Sua prisão foi o estopim para um movimento que desafiaria as leis segregacionistas da época. A prisão dela deu início a um movimento. Líderes comunitários, incluindo King, organizaram o boicote aos ônibus, que durou mais de um ano. Durante esse período, a comunidade negra de Montgomery mostrou uma resiliência incrível. Imagine só, por 381 dias, a comunidade negra de Montgomery andou a pé, fez vaquinhas para transporte, rachou Uber, sei lá, mas se recusou a usar os ônibus. Eles enfrentaram ameaças, violência e dificuldades financeiras, mas permaneceram firmes em sua convicção. Mas se recusou a usar os ônibus. Essa demonstração de unidade e determinação foi um exemplo poderoso de como a ação coletiva pode trazer mudanças significativas. Essa resistência pacífica chamou a atenção do país inteiro. E em 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou a segregação nos ônibus inconstitucional. Foi uma vitória monumental, mostrando que a justiça pode prevalecer quando as pessoas se unem por uma causa justa. E isso foi só o começo, tipo um gol de placa no primeiro tempo. A vitória no boicote aos ônibus de Montgomery deu um impulso significativo ao movimento dos direitos civis, inspirando outras comunidades a lutar contra a segregação e a discriminação. Em 1963, King liderou a marcha sobre Washington e fez o seu famoso discurso "Eu tenho um sonho", imaginando um mundo sem racismo. A marcha reuniu mais de 250 mil pessoas, de todas as raças e origens, em um dos maiores protestos pela igualdade na história dos Estados Unidos. Dá para imaginar a força disso? Tipo um grito de gol no Maracanã lotado. O discurso de King ressoou profundamente em todos os presentes e continua a inspirar gerações até hoje. Seus esforços levaram à Lei dos Direitos Civis de 1964, uma conquista histórica, um golaço de bicicleta. Essa lei proibiu a discriminação com base na raça, cor, religião, sexo ou origem nacional, marcando um passo crucial na luta pela igualdade. Premiado com o Nobel da Paz em 1964, a jornada de King terminou tragicamente em 1968, mas seu legado de justiça e igualdade continua vivo. Ele foi assassinado em Memphis, Tennessee, mas suas ideias e sua luta continuam a inspirar movimentos por direitos civis ao redor do mundo. Inspirou você? Tipo música do Chico Buarque na alma? A história de Martin Luther King Jr. é um lembrete poderoso de que a mudança é possível quando nos unimos e lutamos por um mundo mais justo. Siga para mais histórias de quem faz história. A jornada de King é apenas uma das muitas que moldaram o curso da história. Continue explorando e se inspirando em líderes que, como ele, dedicaram suas vidas à luta pela justiça e igualdade.